Olá, amigos produtores rurais de todo o nosso Brasil. Está começando mais uma edição do AgriTendências. Tendências do clima, tendências do mercado agrícola. Pacote completo aqui para orientar os nossos produtores com relação a planejamento de plantio, de colheita, de comercialização. É o AgriTendências começando nesse momento. Eu e o meu companheiro aqui, Marco Antônio dos Santos, da Rua Clima. Marco Antônio, bem-vindo. Satisfação em revê-lo. Tudo bem por aí? Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Olha, realmente, Silmar, as coisas estão bem. Está chovendo, está tudo, mas temos muito o que falar, principalmente de um friozinho que está vindo por aí. Pois é, Marco Antônio, esse é o nosso assunto de abertura aqui, que está chamando a atenção de todo mundo. Está se falando um pacotão completo de finados aí, que vem até com geada no mês de novembro, falando em neve, chuva congelada. O que está acontecendo, Marco Antônio? Está todo mundo esperando que você explique esse negócio para a gente aqui, porque eu não estou entendendo mais nada. Conta para a gente, Marco. Olha, Silmar, eu vou resumir em poucas palavras para não tomar muito tempo. Tem uma frente fria passando nesse final de semana sobre o centro-sul do Brasil. Na sequência, vem uma massa de ar polar, realmente, ela avança, derruba as temperaturas em grande parte do centro-sul do Brasil. Porém, está longe de ter geadas amplas, geadas do jeito que estão pintando aí. É um frio, as temperaturas devem ficar na casa dos 5 graus, deve fazer temperaturas um pouco mais fortes, aí, temperaturas mais baixas nas regiões serranas de Santa Catarina, ali Urupema, Urubici, São Joaquim, ali deve fazer muito frio, que são altitudes acima de 1.900, mas é fato que não tem nada de geada, não tem nada de geada negra. Pode até cair uma neve, eu acho que até pode ali, porque vai ter umidade e essa umidade, junto com o frio, pode trazer alguma chuva congelada ou até mesmo alguma neve. É efeito da laninha, sem dúvida nenhuma, isso já é um resquício da laninha ainda, mas está longe de ser um finados, como todo mundo está falando, tá? Que é com geadas amplas no sul do Brasil, perdas de mais de 32% na produção do Paraná. Então, esquece tudo isso, mas vamos tocar o barco, vamos falar de outra coisa, porque não dá para falar de geada nessa época, desculpa. Agora, impressionante, né? De qualquer forma, essa frente fria, essa massa polar em início de novembro, pleno final, isso não é comum. Você lembra de algum Não. episódio semelhante no passado? Eu não me lembro. Olha, Silmara, vou ter que, sinceridade, fiquei com tanta raiva de tanta coisa que falaram já, que eu nem fui atrás, mas ela é raríssima. É raro acontecer. Conversando com um produtor hoje do Rio Grande do Sul, ele falou que na década de 80 ocorreu uma geada em novembro, mesmo nessa época. Preciso correr atrás para dar uma olhada, Silmar, mas é fato que esse frio em novembro ele é raríssimo, ele é raro de acontecer. Que consequências ele pode ter, na tua opinião, em termos de Nenhuma. lavoura? Nenhuma. Nenhuma. Esquece que Quebra não tem geada. tudo. Vamos pula para frente, Silmar. Vamos falar de outras coisas melhores. Tudo bem. Bom, Desculpa a Marco minha Antônio. brincadeira, desculpa a minha sinceridade. Sim, Não vai sim, ter sim. perdas, entendeu? A única Sim. coisa que trava um pouco o desenvolvimento das culturas que estão no campo, mas só dá uma travada, depois volta a chover bem e aí vai embora. Bom, tem uma outra preocupação que é com o trigo, né? Choveu demais no Paraná, já se fala realmente em revisão da expectativa de produção, e na Argentina não é diferente. Lá, com falta de Exatamente. chuvas, lá já se fala em apenas 15 milhões de toneladas de trigo. Até uma semana, duas atrás, falava em 16, ou seja, perdas progressivas, e não sei se para por aí ou se a situação agora se normaliza, tanto no Paraná como na Argentina. O fato é que os preços já começaram a reagir, especialmente o trigo no Paraná, já mostrou uma alta essa semana, refletindo uma situação nova no mercado, que estava em queda até agora há pouco tempo. Olha, Silmar, realmente no Paraná a situação está boa, melhorou, porque parou de ter aquela chuvarada, agora tem chuvas toda semana, mas tempo bom para colheita, para ir para o campo, fazer tanto finalizar o plantio da soja, quanto a colheita do trigo, né? Então o Paraná, eu acho que agora as quebras já foram. A Argentina ainda tem mais quebra, porque não há previsões de muitas chuvas para a Argentina agora para os próximos semanas. Isso pode trazer consequências mais drásticas ainda. A gente sempre comentou aqui
nos nossos bate-papos semanais que nós, da Rural Clima, sempre víamos uma produção abaixo de 15 milhões de toneladas, algo em torno de 14 milhões e meio, e é exatamente isso que está acontecendo, né? Agora os números estão chegando. Então, a Argentina ainda tem quebra, mas o Brasil já quebrou. E o Rio Grande do Sul, a previsão para novembro para o Rio Grande do Sul é de chuvas, mas nada de excesso como foi o Paraná, ou seja, o Rio Grande do Sul deve colher uma safra de trigo maravilhosa agora no mês de novembro, com produtividade alta, qualidade e, acima de tudo, preço. Ou seja, o produtor gaúcho vai conseguir respirar muito bem agora na cultura do trigo, né, tirar um pouco o nariz, um pouquinho da água ali, pelo prejuízo que tomou na safra passada. Muito bom. Bom, antes da gente passar para a safra de verão, falar de milho e soja, só um parênteses aqui para falar de boi e café. Está todo mundo assustado, o produtor brasileiro, com as quedas constantes desses dois setores aqui. O boi não para de cair, e não sei como é que fica agora, Marco, porque pastagens estão voltando, com a volta das chuvas, o pecuarista tem condições agora, pelo menos, dar uma segurada no boi no campo, né? Mas o fato é que até agora, em plena entre-safra, eu não me lembro de ter visto aqui uma queda tão constante, tão persistente dos preços do boi, e como tem acontecido ultimamente. Está acontecendo no mercado físico lá no interior, o mercado futuro também sinalizando a mesma situação. Talvez em novembro isso mude. Depois você conta um pouquinho como é que está a tendência para a chuva nas pastagens da pecuária brasileira. E Já o vou outro... contar já, Silmar. Está muito Sim, bom. Voltou a chover bem. E tem sim, chovido. Então, assim, o boi está caindo porque tem pasto, né? sim. Então, assim, de uma forma geral, as condições estão maravilhosas para as pastagens. E tudo está caminhando que você tenha os próximos 90 dias muito bem de chuvas em todas as principais praças de pecuária do Brasil. Ponto. Muito bom. E o café, Marco Antônio, que está preocupando mais, são 11 quedas seguidas nos preços do Arábica em Nova York. Nesta quarta-feira, dia de ontem, voltou a cair 11 quedas consecutivas. Preços estão lá embaixo. O produtor brasileiro de café é muito preocupado com isso, porque já está se refletindo aqui na comercialização com preços baixos da próxima safra, que vai ser colhida no ano que vem. Entre os fatores aqui, preocupação com a recessão da economia global, tenho preocupação aqui com a entrada da safra da América Central e da Colômbia, parece que está indo bem a coisa por lá, está começando a colheita deles, e aqui no Brasil, clima favorável aqui para a safra nova que vai ser colhida no ano que vem. Então, tudo isso está preocupando muito o terreno do mercado, dos preços, e sem uma perspectiva de reviravolta imediata. Então, dito isso, feito esse parênteses aqui para boi e café, Marco Antônio, vamos falar um pouquinho de laninha aqui. Não, peraí, só falar de café, Silmar. Ainda, sim. Por que o preço está caindo? Porque está chovendo. E está Sim. chovendo nas principais áreas produtoras de café. São Paulo, sul de Minas, né? Espírito Santo. O Cerrado Mineiro não está chovendo, mas vai voltar a chover agora, a partir desse final de semana. Então, o pegamento da florada está muito bem. O café está tudo caminhando para que, apesar da produção baixa, por conta de uma geada lá em 2022, não, 2021, desculpa, 2021, a produção está indo bem, as chuvas estão indo bem. Então, ou seja, tudo está caminhando para que em 2023 o Brasil colha uma safra relativamente boa para café, tá? Então, assim, está tudo caminhando muito bem, Silmar. E eu vou te falar uma outra coisa. Olhando o clima, do jeito que a gente está olhando e está vendo as perspectivas, para tudo é baixista. É verdade, é verdade. Estou olhando só clima, por favor, pessoal, assim, olhando só o fator clima, tirando demanda, tirando política externa, política interna e tudo mais, olhando o clima, é só baixista, porque está chovendo bem. Ah, mas tem uma região ou outra que não está chovendo. Tá, tudo bem, mas de uma forma geral, o Brasil, olha a evolução do plantio, né, Silmar, da soja, como que tá. Sim. Então, assim, de uma certa forma, o Brasil está caminhando e tem tudo para ser um clima formidável esse ano. Aí você me perguntar da laninha. Clima bom para lavoura, ruim para preço, né? E aí tem o ponto de interrogação que é o laninha, né? Como é que está a tendência? Mudou alguma coisa em termos de perspectiva do laninha, especialmente no impacto para soja e milho aqui no Brasil, Marco Antônio? Pelo contrário, Silmar, os modelos foram... saiu ontem, dia 25, a atualização. Essa semana, desculpa. Saiu essa semana a atualização
do novo relatório de previsão de laninha, e está falando que ela termina agora em janeiro. Então, assim, não só um outro modelo, mas todos os modelos estão sinalizando que há um enfraquecimento. E, para falar a verdade, tirando essa onda de frio que vai ter agora em novembro, que é uma caso laninha, as chuvas um pouquinho mais irregulares que estão ocorrendo, que é fator laninha, mas ela está sendo muito fraca, então muito imperceptível. Então a tendência daqui para frente é que a laninha não só perca intensidade no Oceano Pacífico, mas principalmente a sua influência no clima, ou seja, no regime de chuvas. Então o verão deve ser um verão dentro de uma normalidade, ou seja, chuvas no sul, sudeste, centro-oeste, no Mampitobá, nada de excesso, como as lavouras bem querem também, nenhuma lavoura gosta de excesso de chuvas, dentro de uma normalidade. Então, volto a repetir, a laninha já é também algo, já está ficando no passado, como a gente já comentou aqui, ó. Você é prova viva, você é testemunha ocular de quanto tempo a gente vem falando que a laninha está aí, mas que os efeitos dela iam ser extremamente brandos, mesmo sendo uma terceira laninha ou 2 anos consecutivos de laninha, como queiram chamar, né? Mas elas iam ser tão brandas que a gente nem ia sentir os efeitos. Estamos sentindo, uma coisa está me estranhando, estamos sentindo nas temperaturas, né? Com essas ondas de frio chegando. Mas é fato que o regime de chuvas, o pessoal que falou que a laninha ia se estender esqueceu de avisar a atmosfera, de combinar com a atmosfera, só isso. Faltou combinar com os adversários aí. É. Muito bem. Bom, esse é o nosso Agritendências desta semana. Tendências do clima e do mercado. A gente torce aqui, porque se o preço não ajudar, pelo menos que o clima ajude a termos uma boa produção no Brasil de todos os tipos de cultura desse Brasil varonil que só cresce na agricultura e no agronegócio. Meu avô, Silmar, meu avô falava que era o seguinte, meu avô era da roça, né? Ele falava, eu prefiro, Neto, tuia cheia e preço baixo, do que preço alto e tuia vazia. Tem razão. Esse realmente é o mote principal do nosso produtor lá. O importante é ter uma boa safra, depois a gente se ajeita com o preço, segura ou vende e faz uma boa média de mercado. Marco Antônio, até a próxima. Eu que agradeço, Silmar, uma boa semana a todos. E semana que vem a gente fala da repercussão da tal geada negra. Eita! Todo mundo de orelha em pé com essa geada negra aí. Um abraço, Silmar. Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau, tchau.